Olá, corretores. Boa noite. Boa noite, Aline. E aí, moça? Tudo bem, né? Boa noite. Boa noite, corretores. Vamos entrando. Vamos mandar aqui uns aviãozinhos aqui, né? Como é que estamos? Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma live nossa, né? Uma live semanal. Alta Gestão Corretor em Ação. Obrigado aí, corretor, que está participando com a gente. Boa noite, Aline. Vamos aqui mandar um aviãozinho aqui para a turma, né, Aline? Lembrar a turma da live que hoje tem aprendizado aqui, né? Aqui, ó. Vou mandar aqui, ó. Hoje eu tô com a musiquinha mais live, né? Light aqui, você viu, né, Aline? Tem gente que gosta de um rock and roll. Ó, vou mandar um tanto de aviãozinho para a turma aqui tudo aqui, ó. Sei nem quem que é. Vou mandar para todo mundo aqui para a turma vir estudar, né, Aline? Aqui, ó. Como é que estamos? Tudo bem? Tudo jóia, né? Hoje a gente vai receber a nossa parceira aqui, Carolina Lobato. Carolina Lobato, uma parceira do Grupo Pase. Veio fazer uma live pra gente hoje, especial, né? Essa amiga. Será que ela tá aí? Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Ah, já entrou. Vai falar um pouco do projeto dela, da empresa dela, né? Vamos ver aqui como estamos aí, gente. Tudo bem, né? Boa noite a todos. Boa noite especial aí pro pessoal lá do leste de Minas, né? Que teve o evento lá esse fim de semana. Semana passada foi muito bom, né? O evento. Infelizmente a gente teve algumas complicações aqui, eu não consegui ir, mas fomos bem representados. Toda a equipe tava lá, né, Aline? Putz, grandes parceiros, grandes momentos ali. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo, né? Vocês têm alguma corretora aí, algum corretor do leste de Minas? Obrigado aí por receber a gente, compartilhar com a gente, para aprender com a gente, né? Que a ideia ali é levar conhecimento. Isso aí, Aline. Certeza que foi ótimo, viu, amigo? Parabéns aí pelo projeto, pelo evento lá, tá? Então, tô procurando aqui nossa parceirinha Fernanda. Cadê a nossa parceirinha? Tô achando que ela tá meio atrasada hoje, hein, Aline? Já falei com ela que eu vou fazer uma live com ela no táxi qualquer dia desse, porque ela fica pra cima e pra baixo, né? Procura a nossa parceira aí, Aline. Fala que é pra dar um oi aqui pra gente. Ah, eu sou Fernanda Souza. Essa menina, ela não perde uma, tá vendo? Pra entrar aqui já. Fernandinha, você recebeu uma... Ah! Tudo bem? Deixa eu ver se eu tô te ouvindo aqui. Não sei se meu áudio... Vou baixar aqui, desligar aqui o som do computador. Porque eu acho que eu não tô te ouvindo, tá? Deixa eu desligar isso aqui. Ah, eu não tava ouvindo, ela caiu mesmo. Deixa eu puxar ela de novo aqui, quer ver? Fernandinha. Vamos lá. Vamos puxar a nossa Fernandinha aqui. Nossa parceira, nossa mentora, né, Fernandinha? Tá com a gente nesse projeto. Oi, gente! Vocês estão me ouvindo? Eu coloquei uma música mais light hoje, pra live, aí... Ô, meu amigo, eu tava tentando entrar aqui, o telefone tocou bem na hora que eu fui entrar, apertei, aí não tava funcionando. Jesus. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, amigo. Vou fechar a janela aqui porque começou uma chuva danada. E aí, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Ô, amiga. E aí, cara, conta pra gente, o corretor em ação lá no leste de Minas, foi bom o negócio lá? Como é que foi lá o evento? Conta. Foi maravilhoso, assim. Só não foi melhor porque você e o Gustavo não estavam. Oh, amiga, mas Deus foi muito bom, foi muito bom. Todo mundo unido, o pessoal gostou demais. A gente teve muito feedback positivo. A energia estava boa. As seguradoras, as corretoras, os corretores, todos unidos. Foi muito bom, Moisés, muito bom. Faltou demais você e o Gustavo. Que bom, amigo, que bom, né? É muito importante ter essa conexão, né? Levar as seguradoras para perto do corretor, trazer o corretor para perto do Sincor,
ser um elo entre os corretores, né, e as seguradoras. A gente sabe do propósito nosso e a gente está em busca dele todos os dias, né, amigo? Você sabe que o que eu mais tenho visto nos eventos é a gente focar na solução e não no problema. Isso eu tenho visto muito, esse ambiente de crescimento, de preocupação com a solução, preocupação com a melhoria. Uhum. E isso traz uma energia muito boa, né, Moisés? Nossa, cara, isso é fantástico, porque isso é para a vida, né, Fernandinha? Você tira o foco do problema e foca na solução, na caminhada, na jornada, lá na frente. Não é nas travas que te prende, né, cara? Isso pode ser pra vida. Exatamente. Então, assim, é uma grande oportunidade para os corretores esse ambiente. É um ambiente de crescimento, a gente não cresce sozinho. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que é uma grande honra e uma grande oportunidade de participar desse projeto Corretor em Ação, tá aqui no 5HoraMG. Então, assim, se você é um corretor e ainda não se associou ao 5HoraMG, se associe, porque sozinho é muito cansativo, não é, Moisés? Nossa, cara. A gente tem conversado muito isso com os corretores, né, nos eventos que a gente tem participado, porque Sim. Às vezes a gente tem até que abrir a cabeça do corretor para mostrar para ele a importância do Sincor, né, no planejamento estratégico dele, né? Ele tem que entender que se ele estiver sozinho, as dificuldades elas são muito maiores do que se nós nos unirmos para poder conquistar coisas, buscar crescimento, aprendizado, benefícios, entendeu? Então, é muito importante que o corretor se associe, entenda esse novo 5HoraMG, né, amigo? No qual aí a gente a Aline está trazendo aqui no chat algumas informações importantes. O próximo evento é em Uberlândia, dia 23 de junho. Quem estiver aí no Triângulo Mineiro, estiver ao redor do Triângulo Mineiro, vale muito a pena, tá? A gente tem recebido cerca de 80 pessoas em cada evento, a gente está esperando o dobro disso lá em Uberlândia. Então, assim, vai ser um evento incrível, incrível, tá? E quem quer se associar ao novo 5HoraMG, precisa entrar lá no site, não é isso, Moisés? É isso mesmo, amigo. Tem lá um linkzinho onde a pessoa, né, com poucos passos, né, a gente colocou uma forma nova de contribuição, que o corretor ele pode parcelar no débito, boleto, cartão de crédito. Então, assim, não tem desculpa mais para o corretor ele não se associar, ele não se sentir representado, ele não buscar esse crescimento dele colado com a gente, entendeu? Vai lá, corretor, vale a pena. Vem com a gente, na verdade, né? Porque a ideia nossa, né, Fernando? É a gente fazer com que o corretor construa soluções com a gente, né? Principalmente os corretores de vastas regiões, que cada um tem uma particularidade, né? Inclusive, a gente, durante o Corretor em Ação, a gente tem uma parte que a gente ouve, que a gente coleta essas informações e juntos vamos buscar soluções para aqueles problemas que eles estão apresentando, levar para a seguradora esse levantamento de informação, igual a gente está levando também, né? Porque o professor Mário Estadão, ele fez uma pesquisa de mercado, é impressionante, né? Minas Gerais é tão grande que cada região você tem uma perspectiva de negócio diferente. Então, a gente está levando esse tipo de informação. Participe. Vem com a gente, né, Fernandinho? Ó, vou chamar a nossa parceira, senão ó, você vê, o tempo voa, amigo. Cadê ela? Vamos lá chamar a Carolina. Quer ver? Deixa eu buscar ela aqui, quer ver? Carolina, dá um oizinho para nós aí, amigo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, né, Moisés? Treinando uma equipe vencedora. Olha que importante. Pois é, amigo. Aqui, ó. Acho que eu achei nossa amiga lá, tá? Será que eu dei um oizinho para ela? Ver se eu consigo buscar ela aqui, quer ver? Porque aqui, assim, né? Tem um problema sério aqui entre o celular, amigo. Conseguiu? Convidei ela aqui, quer ver? Vamos ver se ela recebeu. recebeu. Ela tá entrando. Tá entrando. Isso. Peraí que tá virado aqui, gente. Pronto, cheguei. Boa noite, Carolina, tudo bem? Oi, gente. Tudo jóia com vocês?
Tudo ótimo, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada, estou muito feliz e satisfeita e honrada. Meu amigo. Prazer é todo nosso, né, Fernandinho? A gente Nossa, tem que todo nosso. Esse tema, então, eu tenho certeza que os corretores vão ficar ensandecidos, porque a gente fez tem umas perguntas aqui, né, Moisés? Nossa, cara, Cheio de eu já como, vou né? sabendo As aqui, ó. perguntas foram cheias de como, achei ótimo. Tô com a Exatamente, prancheta já porque anotada aqui. esse assunto é um assunto muito importante e desafiador. Liderança é um grande desafio, né? Então, Pessoas, né, Fernanda? pessoas. E pessoas precisam de pessoas, né, Carolina? Ninguém faz nada sozinho. Achei muito especial a sua fala do evento, né? Esses eventos de integração e fortalecendo a classe, isso é tão especial, né? E é junto mesmo, gente, não tem jeito. A gente nasceu juntos. Na Era das Cavernas a gente conseguiu sobreviver porque a gente estava junto, cooperando. E a gente foi se perdendo um pouquinho nisso, mas eu acho que agora as ondas estão melhores, né? Eu acredito piamente nisso. Com certeza. Exatamente. Queria começar, né, Moisés, pedindo para a Carolina se apresentar. É uma honra ter você aqui. Então, contar um pouquinho, né, qual que é o seu trabalho, qual setor você trabalha hoje, e um Sim. pouquinho da sua história, um pouquinho da sua carreira. Conta pra gente. Ótimo. Quero reforçar o agradecimento, o convite, né, do Sincor, o convite do Pase, que eu estou aqui representando o Pase vestido a caráter. E a minha parceria com o Paz é um pouquinho diferente, gente. Eu sou uma consultora, né? Eu tenho uma empresa de consultoria e desenvolvimento humano, que é a Wake, consultoria DHO, e estou junto com o Paz nessa jornada de desenvolvimento de pessoas já há um bom tempo, desde 2014, a gente tem essa Nossa, que parceria. legal. E assim, é um modelo muito diferente, né? Porque eu trabalho como consultora de RH, a minha jornada não é tão novinha, não, eu já tenho um pouquinho de caminho, eu já tenho 20 anos de atuação na área. E nesse tempo, né, a experiência que eu tenho com o Paz é uma experiência diferente, porque na consultoria muitas vezes a gente está em várias empresas, né, levando o nosso conhecimento, fazendo as nossas trocas, mas em ambientes diversos. E vou falar para vocês que isso me encanta, é por isso que eu sou consultora. Mas no PASE, eu consegui construir um processo diferente. A minha prestação de serviço para a empresa é uma prestação de serviço diferente. E eu tenho certeza que eu consigo acessar principalmente os líderes, que é um ponto-chave, né, do meu trabalho, de uma forma muito próxima. E graças ao investimento e à visão da diretoria, né? Então, os diretores do PASE lá atrás perceberam a importância de ter um RH, eles tiveram uma época um RH interno, e de 2014 para cá é esse modelo que a gente vem desenvolvendo, né? Então, processos de contratação, de treinamento, de acompanhamento. Hoje, o meu papel está muito conectado com isso, em acompanhar as lideranças, né, de uma forma mais estratégica, conectada com as metas, com o negócio. Essa blusa da campanha desse ano, né, das metas de 2022. E aí, essa aproximação é uma aproximação muito legal, né? E para mim, como profissional que é consultor, me traz uma conexão diferente e, sem dúvida, muito mais aprendizado, né? Porque eu consigo mergulhar mais ali nos processos, nos desafios, nos problemas, e isso traz, sem dúvida nenhuma, uma potencialidade para mim. Eu comecei lá no PASE como consultora de uma outra empresa, né? E aí acabou que fortaleceu tanto o vínculo que quando eu resolvi empreender e comecei esse projeto esse ano, então a Wake é uma bebezinha, nasceu agora em janeiro de 2022. O PASE me convidou para continuar na jornada com eles, então estamos aí juntos, desenvolvendo os projetos. Nossa, que honra ter uma consultora especialista em desenvolvimento humano para falar desse tema, Moisés. Olha isso. Como a gente aqui não se importa chique, fala. Acertou a veia, né, amigo? Essa aí foi espetacular. Eu tenho certeza que vai engrandecer demais aqui o ambiente da Gente, corretora. é o seguinte, quem tem problema com liderança, com equipe que não para, que você contrata e a pessoa vai embora, ou que você pede para ela fazer uma coisa, ela não faz, improdutiva, que não está engajada, está insatisfeito. Pega esse aviãozinho aqui e manda para mais gente que tem esse problema.
Pega aqui, ó, manda para todo mundo, porque esse assunto, ele é de benefício nacional. Eu falo isso, Carolina, porque eu também sou consultora e o que a gente mais ouve é isso. Nossa, eu tenho uma equipe que não performa, como que eu faço para reter meu time? Como é que eu faço para treinar e a pessoa não ir embora? Né? Como é que eu faço para as pessoas quererem performar, quererem progredir? São perguntas muito comuns. Então, gente, tragam as pessoas para cá, porque com certeza essa live vai ser especial. Estou à disposição de vocês. Você começa ou começa, amigo? Tem muita pergunta. Pode começar, amigo. Pode começar. Vai. Eu comece? Segue o barco Tá. aí que você tá... Olha, essa é campeã. Acho que todo mundo que está aqui vai querer saber a resposta. Vou chamar você de Carol, tá, Carol? Vira? Carol, Eu gosto. como a gente seleciona o profissional ideal para a função correta? Como a gente Legal. faz isso? Começando Conta pra pelo gente. começo, né, Fernanda? Esse realmente é o começo. A origem. E falando um pouquinho da minha jornada, quando eu comecei no RH, eu comecei fazendo recrutamento e seleção. Eu trabalhava como RH interno de uma empresa e era exclusivamente recrutamento e seleção. E é muito maluco isso, porque quando a gente entra para a área, né, a gente entra no recrutamento e seleção. E vou dizer para vocês que para mim é a área mais complexa do processo de gestão de pessoas. É a porta de entrada. E quando a gente não cuida dessa porta de entrada, todos os problemas que você relatou aí, né? As dores de cabeça das lideranças e das diretorias, elas tendem realmente a aparecer. Porque se a gente não tem a pessoa certa, a pessoa conectada com o nosso negócio, é doído, é sofrido. E é sofrido para os dois lados. É sofrido para a empresa e é sofrido também para o profissional. Porque eu também tenho essa pegada de fazer assessoria de carreira. E aí eu escuto muitas vezes o colaborador ali falando a respeito das dificuldades, da dificuldade de conexão realmente com a empresa, né? Então, todo mundo sai perdendo. Então, assim, começar pela porta de entrada é algo muito importante, muito interessante, e os processos de recrutamento e seleção, eles evoluíram muito nos últimos tempos, né? A gente tem a tecnologia ajudando muito para que a gente consiga acessar mais pessoas, fazer entrevistas com mais facilidade, com mais agilidade. Tem né? muita Então, por exemplo, hoje em dia, né, Carol? Tem. Tanto de pré-processo seletivo, como também do processo seletivo em si, dos mapeamentos de perfil, né? E desse contato mesmo. Igual a gente está tendo aqui, atualmente, as minhas entrevistas iniciais são feitas online. Uhum. Então, a pandemia ajudou a potencializar isso. Ou e, sem seja, dúvida, o digital facilita. ele não atrapalha essa questão do recrutamento, certo? Não, ele é uma força. E esse é um ponto interessante, né? De usar ferramentas, de usar essas estratégias para a gente conseguir ser mais ágil e mais assertivo no processo. E aí, quando eu falo de recrutamento e seleção, eu sempre gosto de começar falando de antes. Tem a parte do planejamento, da preparação. E muitas a vezes é onde da vaga, né? E às vezes até um pouquinho antes disso, sabe, Fernanda? É justamente o levantamento da necessidade. Muitas vezes os líderes, olha aí, eles vão acionar, o RH na hora que o leite já está derramando. Ele já está super precisando ali do profissional, né? E aí, realmente, isso é algo que gera um impacto muito negativo no processo de seleção. Por quê? A gente tem que fazer o processo correndo. E aí, muitas vezes, a gente não tem a chance de escolher. Processo de recrutamento e seleção nada mais é do que escolher, fazer escolhas. Né? Então, se eu não planejo, se eu não faço um levantamento de necessidade a tempo, o processo ele tende a acontecer de uma forma inadequada. Só que a gente sabe que o mundo não é redondinho, perfeitinho, né? Então tem as urgências e aí a gente tem que se adaptar aí com as imprevisibilidades. Mas se a gente puder planejar, é legal. O segundo ponto diz respeito ao que você disse, que é a definição do perfil do colaborador. Certo. E ninguém melhor do que o líder sabe do que ele precisa. Do que a empresa precisa, a área dele precisa. Então, definir os papéis, as responsabilidades, o que a pessoa vai fazer é fundamental, que é a parte técnica, mas também falar de comportamento é fundamental.
Então, Com quem é a pessoa certeza, que a Carol. gente precisa para Qual estar tipo aqui com de a gente? atitude que você precisa, qual tipo de comportamento é adequado para a função. E hoje sim, né, Carol, tem muita ferramenta que ajuda a gente a fazer esse recrutamento. E avaliar Sim. esse perfil, para ver se esse perfil está adequado para a vaga, né? É, isso mesmo. Muitas vezes o meu papel entra justamente nesse lugar aí, que eu sou psicóloga, né? Então, o mapear o perfil, conhecer qual que são as soft skills daquele colaborador, porque é isso. Tem uma máxima de RH, gente, que eu adoro, que é assim, muitas vezes a gente contrata pela técnica e manda embora pelo comportamento. Muitas vezes, a maioria, eu diria. Por isso que a porta de entrada é importante. Se a gente consegue conhecer aquela pessoa, é claro que o ser humano tem as suas particularidades, né? A gente é múltiplo, a gente é lindo por isso, né? Mas a gente hoje consegue, através das ferramentas, de técnicas, dos testes psicológicos, dos inventários, ser muito mais assertivo nesse objetivo de conhecer esse profissional mais a fundo. Então, começamos lá pelo planejamento, aí entra aí a definição do perfil e depois a gente vai para a ação, que é justamente divulgar a vaga, fazer a triagem inicial, fazer o processo de entrevista técnica, porque o líder que escolhe, não é o RH que escolhe, né? A pessoa vai trabalhar com o líder. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. E o RH ele está ali para dar um apoio, para dar um suporte através dos conhecimentos, do conhecer de gente com um pouco mais de sensibilidade. Tá certo que o líder hoje ele também tem que ser excelente em gente, né? Mas o RH ele, acaba que ele estuda um pouco mais para isso. Então a gente pode ajudar, apoiar as lideranças nesse processo, mas a decisão final vai ser da liderança. E quanto mais ferramenta, quanto mais etapas um processo seletivo ele tem, mais assertivo ele é. Imaginem como se a gente estivesse filtrando um líquido, né? E aí a gente tem as peneiras. Quanto mais peneira a gente passa, mais puro aquele líquido fica. Gente, Agora o deixa eu grande. fazer uma pausa, porque ela está falando, pra vocês refletirem comigo. Você vai lá, está desesperado e pega um tapa-buraco e coloca naquela função. Você não avaliou o perfil, não avaliou qual era a necessidade da vaga, você não fez o recrutamento, você por instinto gostava daquela pessoa e incluiu ela lá dentro. A probabilidade de dar errado é gigantesca, né, Carol? É Perfeito. gigantesca. Fiz uma colinha, tá? Eu mapeei aqui, não sei se o Moisés também mapeou essa quantidade, mas eu mapeei 6 etapas para uma boa contratação. E mesmo assim, muitas vezes, algumas coisas ficam de fora, né? Que a gente não tem tempo suficiente para avaliar e acaba não acertando na pessoa. Mas são 6 etapas. Ó, primeiro, levantamento de necessidades da vaga, né? Depois, traçar o perfil da vaga. Realmente ter um perfil detalhado do que é necessário, de comportamento e capacidade técnica. Depois Perfeito. disso, você divulga a vaga. Você vai ter que divulgar nos meios, nos canais que realmente, né, são aptos para isso. Depois da divulgação, você vai ter que fazer uma triagem de currículos para entender quais deles estão mais aderentes. Depois disso, tem a avaliação comportamental, ou seja, a entrevista com o profissional de recursos humanos, que vai avaliar, né, o todo, tanto a técnica quanto o comportamento, e depois não tem a técnica, que é a área de negócios, né, a área que tem essa necessidade da função, que vai fazer essa última avaliação. Olha quantas etapas. Fiz direitinho, Carol? Cola? Perfeito. Sua colinha tá ótima. Tá bom? Pode compartilhar nos grupos. Fernanda, ainda tem, muitas vezes, algumas empresas usam de observar tecnicamente, na prática, o candidato. Que aí são as provas, né? Provas dinâmicas, Práticas para apurar o perfil técnico e também comportamental. Por exemplo, uma dinâmica de grupo pode ser um recurso, né? Então, acho que a gente pode acrescentar mais um aí, que é essa parte de apuração técnica aí, das competências, das habilidades ali do profissional. Moisés, É estou muita rindo peneira. aqui, eu estou imaginando. Como que é o processo seletivo aí, Moisés? Conta para mim. Ixi, amigo, processo seletivo aqui. Moisés! Ô, Moisés, e aí? O que você jeito. conta pra gente? Cara, o processo seletivo aqui é assim, ó. Primeiro você liga para um amigo, né? Você vai no amigo.
Mas amigo é fonte de recrutamento, tá certo, Não, tá? claro, Uma boa mas assim, indicação né? vale ouro, Ele, a né? gente, o problema é só as habilidades, né? E os conhecimentos. Não, gente É, boa, mas são valores que a gente vai buscando, né, Fernandinho? Isso aí, os Olha a valores também. importância. E assim, se a empresa não é grande, é lógico que você tem restrição de ter um departamento de recursos humanos. Então, você pode contratar uma consultoria, como é o caso da Carol. isso. Contrata um profissional especializado em recrutamento, na verdade, em recrutamento e também a seleção desse profissional. Para quê? Para que você tenha mais assertividade na hora da contratação. Certo, Carol? Perfeito. Isso aí, mais ferramentas, Mais né? ferramentas. Os filtros aí sendo aplicados, isso mesmo, perfeito. Nossa, Hoje, muito bom. Eu acho que todo mundo aqui está refletindo, porque os problemas começam na contratação. Depois a gente fica tentando colar na ponta, né? Tá tentando consertar o pneu com o carro andando. Mas como é poderia que ter é a uma série de seleção, problemas na Fernandinho? contratação. E tem Pois é, como? e Como é que às você vezes, pega? Como é que você pega uma equipe que já está ali com uma estrutura já consolidada, como é que eu posso falar? Uma metodologia já implantada, aquela mentalidade ali, rodando. né? É possível você pegar, treinar? Como que é feito esse trabalho que a gente pode mostrar para os corretores aí? Para Eu poder. entendo que essa é a segunda jornada, né, da gestão de pessoas nas empresas, Moisés, que é justamente o desenvolvimento, e que é de extrema importância. E eu entendo que a gente tem que começar primeiro até pelas lideranças, né? Ter ali os líderes preparados, desenvolvidos, entendendo qual que é o papel deles, para que eles consigam disseminar isso para baixo, que é formar pessoas. Não tem fórmula mágica. Não tem, não existe. E aí a gente aprender a lidar com essas adversidades, com essas singularidades que cada equipe tem, é um grande caminho, né? Não existe uma equipe 100% motivada, totalmente integrada, treinada o tempo todo, porque o mundo está mudando muito rápido, né, gente? As exigências, o mercado cada vez mais traz desafios. E as pessoas são singulares, a gente muda, né? A gente muda de humor, O inclusive, todo. no dia, né? Então, a liderança estar preparada e conectada com isso é um primeiro grande movimento que tem que acontecer na empresa. E isso precisa de chegar nos colaboradores, né? Hoje eu vejo que um grande desafio dos líderes é tratar essas singularidades, é tratar essas particularidades que muitas vezes acontecem. Às vezes a gente tem uma equipe que está fluindo bem, que está gerando resultados, mas tem um ali que não está conseguindo se conectar, engajar, né, empenhar mesmo na entrega de resultados. E aí, que gestão que a gente faz disso? A gente manda embora? Vou falar Exatamente. para vocês que hoje já não dá para fazer isso, porque por mais que a gente tenha um mercado com muitos desempregados, a gente está aí vivendo uma crise, né, gente, econômica e contextual por conta do Covid, né? Alguns mercados mais afetados, outros menos. Muitas pessoas desempregadas, mas colaboradores, candidatos, né? Vamos falar do candidato ainda, com o perfil, com competências, com habilidades, do jeito que a gente precisa, a gente tem que pensar. Por isso a importância do recrutamento e seleção. Me veio A gente uma pode dizer que a gente dúvida. vive um apagão de mão de obra. Sabe aquilo da época da engenharia? Hoje, de novo. A gente está Sério? vivendo esse cenário. Sério. É muito maluco isso, porque a gente pensa, Engraçado, crise e. você vê o mercado tão assim, né? As pessoas buscando emprego, o índice de desemprego aumentando na verdade, você tem muita gente, mas de repente não qualificada para determinada função, né? Aí é que começa Muitas a vagas que a pesquisa. gente não consegue fechar por falta de habilidades técnicas e comportamentais. Infelizmente, eu acho que é fruto um pouco da nossa educação, né? Nosso país investe É, muito pouco em educação, em formação. As empresas, elas acabam assumindo esse papel no investimento nas pessoas, né? Tanto de a competências capacitação das técnicas como também pessoas. comportamentais, isso mesmo. E aí Inclusive, vivemos. as empresas também investem na questão de educação, que eu deveria ter vindo de berço muitas vezes, né? Então, assim, Etiqueta. como se comportar no ambiente de trabalho, como você trata o colega de trabalho. Tem uma série de É. coisas que a gente vê acontecendo por falta realmente de uma base educacional.
É. Assim, veio uma dúvida minha com esse papo que a gente está tendo aqui, que é referente ao seguinte: quanto tempo você pode considerar que um profissional já pode andar sozinho na sua função? Uhum. Em média. Então, não tem. Assim, Depende do numericamente grau, né? falando, não tem. Até tem uma teoria que é muito interessante, que é a teoria da liderança situacional, onde a gente fala lá dos modelos de liderança, né? O líder autocrático, o líder democrático e o líder liberal. O quarto estilo é a liderança situacional. E o líder situacional, que para mim é o modelo que é o modelo do momento, né? Que é um modelo que lida com as adversidades, com as singularidades, com esse olhar para o colaborador, dentro do perfil de cada um, né? Tanto técnico quanto comportamental. O líder situacional ele é capaz de fazer uma gestão de pessoas entendendo o nível de maturidade da sua equipe. Então, tem colaboradores que você vai ter que estar ali para instruir. Tem que pegar na mão. Né? Tem que desenhar, sabe? É aquela instrução ativa, porque muitas vezes são pessoas que estão em início de carreira, ou estão entrando no mercado. Eu vejo o segmento de vocês, gente, é um segmento muito particular. Não é fácil contratar para o seguro, não. Exatamente. As habilidades técnicas. Habilidade técnica pra caramba. Tem um linguajar muito próprio, né? E que não é qualquer pessoa que consegue entrar e se adaptar e conseguir corresponder. E a empresa, muitas vezes, vai precisar de uma jornada de treinamento grande para formar esses profissionais. Vou contar um pouquinho do PASE. O PASE é uma empresa que tem muito essa cultura de formação, de desenvolvimento. Justamente por isso, porque eles perceberam, no mercado não tem. E ainda a central deles está aqui em Belo Horizonte, né? As seguradoras, o mercado segurador técnico, muitas vezes está em Rio e São Paulo. Então, qual que é a estratégia da empresa? É investir na formação dessas pessoas aqui, que muitas vezes entra sem conhecer zero, sabe? E aí a empresa faz esse desenvolvimento. Então, é uma empresa que valoriza muito isso, o treinamento, a capacitação. E aí, voltando à pergunta do Moisés, existe esses times. Então, tem gente que a gente tem que ir do início orientar. Alguns a gente já consegue dar ali algumas diretrizes e fazer um acompanhamento um pouco mais à distância, mas o acompanhamento tem que acontecer. Né? Outros já têm um nível de autonomia, de independência que é maior e que conseguem andar, dar passos mais desenvoltos. Para cada um desses colaboradores nesses momentos, a gente precisa de um líder. O líder ele tem que ser capaz de se conectar com essa diversidade. Por isso que liderar é tão desafiador. Né? Então, o caminho é esse, e aí essa coisa desse time que vocês me perguntaram, eu acho difícil. Precisa, sei lá, de 2 anos. Depende muito do departamento, né, das complexidades. Então, é na singularidade, né, que a gente tem que olhar e tratar. Eu tive a oportunidade de ir pro Pará e conversar com alguns empresários lá, e eles disseram que tem muita dificuldade de contratação de mão de obra lá, né? E aí eu perguntei, mas qual é a percepção de vocês? Por que vocês acham que existe essa dificuldade? E o que eles disseram foi pura falta de ambição. As pessoas não têm ambição. Você acredita que isso também aconteça nas grandes capitais, né, em grandes empresas, que as pessoas estão cada vez com menos ambição de crescer, de se desenvolver? Por isso que a gente está com dificuldade de ter uma mão de obra mais qualificada? Acho. E não só no Pará. Eu acho que nos grandes centros também. Eu conecto essa ideia muito à questão da educação, né? E também gerações, né? Porque o mundo está mudando, né, gente? A gente vive uma mudança de era, então, novos modelos. Esses dias eu estava lendo uma reportagem, até pelo Instagram, falando da geração Z, geração Y e Z, que estão optando a ficar desempregadas, ficar fora do mercado, caso elas não tenham felicidade, bem-estar no trabalho. É uma mudança de paradigma muito grande. E aí, foi muito interessante que na pesquisa que foi apresentada, o consultor mostrou justamente isso. Aonde que isso está acontecendo? É justamente na classe média, né? Porque as pessoas
que precisam de trabalhar muito, não pode se dar esse luxo. Essas pessoas que fazem essa escolha, muitas vezes elas têm uma família que banca. E aí eles podem ficar sem trabalhar. Só que essa turminha é uma turminha que está na universidade, que está se especializando, que está se formando enquanto capital intelectual. E olha que maluquice, eles estão ficando fora do mercado. E aí a gente pergunta, cadê os talentos? Estão treinando, mas não estão indo para o jogo, né? Perfeito. Ou seja, Segurança seria coragem, insegurança, não? O pessoal tem eu acho que de arriscar, não? Eu acho que são outros valores. Não, são outros valores. E tem muito a ver com a palavra que eu usei aqui para vocês, que às vezes eu fico um pouquinho de medo de usar, né? Que é a felicidade. Eu gosto até mais de falar de bem-estar. Se a pessoa não tem bem-estar, ela prefere não estar trabalhando, estar em casa. É uma opção que ela faz. Por conta do bem-estar, da qualidade de vida. A Fernandinha está perguntando aqui, ó, e quem sustenta essas pessoas? Nesse público específico, os pais. Pais. Então a gente tem um movimento, né, gente? A galerinha aí de 25, aí, né? 30. Tá barra, né? Isso mesmo. Então assim, isso tudo interfere. Fora essa questão do conhecimento e a habilidade, né? O fato de você conhecer algo não significa que você é bom em fazer algo. Então, eu posso conhecer tudo sobre maçã, posso conhecer a cor da maçã, a textura da maçã, mas se eu nunca experimentei maçã, eu não sei de fato o que é maçã. E essa geração, ela tem muito conhecimento, mas não colocou em prática, ela não sabe como é aquilo na ponta. E acha que é fácil, né? Então, acho que a gente passa por um momento de desafio para se desenvolver. Por quê? Porque você não tem habilidade ainda e tá tudo bem. Mas essa moçada tá com dificuldade de passar por esse obstáculo. No seu ponto de vista, Carol, como é que a gente faz para incentivar essa geração a passar por essas dificuldades e permanecer aí no mercado de trabalho? As empresas cada vez mais vão ser convocadas a serem empresas de valor. Não só de valor financeiro. Precisa dele, né, gente? Sobrevivência tá aí. Mas de valores humanos. Então, hoje, no RH, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Até essa sigla, recursos humanos, a gente está já não gostando mais, né? Não é recurso, são pessoas, é gente. Então, hoje a gente vem falando muito sobre a questão da humanização dentro das empresas, da empresa ser um fomentador de propósito. Se a empresa tem um propósito muito bem definido, desenhado e que gere sentido, o financeiro e o que diz respeito aos valores, né, humanos, muitas vezes a tendência de conexão do colaborador, independente da geração, né, eu acho que isso vale do X até os baby boomers, da conexão acontecer, ela é muito forte, ela é muito intensa. Quando a gente fala de... Não, pode falar, desculpa atropelou aqui, pode falar. Quando a gente fala de motivação, a gente tem que conectar diretamente com isso, né? O que que motiva as pessoas? Cada vez mais o que motiva é o sentido. É engraçado que você falando isso, me vem na cabeça o seguinte, cultura, né? Cultura tem tudo a ver com propósito, com missão e com essa questão, né, de todo mundo saber o propósito, ter o propósito claro, porque eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, isso está de acordo com os meus valores. E o que mudam são as ferramentas, né, Carol? Mas os fundamentos não mudam. A gente fala de cultura há quanto tempo? Há muitos anos. Isso. Tem que fazer sentido, né, Fernandinho? Tem que fazer sentido para todo mundo, né? Porque senão a pessoa não conecta, né? Nem a empresa ao cliente e nem o colaborador à empresa. É impressionante essa questão de fazer sentido para a vida da gente, as coisas, né? Exatamente. Uma coisa que a gente quer saber também, Carol, é sobre a questão de motivação, né? Se fala muito sobre motivação. Mas qual é o segredo para você manter uma equipe motivada? Existe um segredo? Esse tema é um tema delicado e delicioso. Não tem fórmula mágica. Também não, né, para isso. Mas a gente tem algumas pistas, né? Quando a gente pensa em motivação, a gente tem que olhar sobre duas perspectivas. A gente tem o que diz respeito ao indivíduo, que é algo que é intrínseco,
E aí eu digo para vocês que um processo seletivo bem feito ajuda nessa parte, porque tem a ver com aquilo que a pessoa é. Tem pessoas que são naturalmente mais animadas, estimuladas, automotivadas. Um outro termo que a gente tem usado muito aí, que é a resilientes, e hoje já vem uma outra pegada, ampliando a ideia da resiliência, que é o antifrágil. Então, tem algumas pessoas que têm essas habilidades muito fortes dentro de si. De onde que vem isso? Em alguns pontos vem da genética e outros da experiência de vida, né? Podemos conectar os dois também, em alguns casos, né? Tem a genética e as experiências fomentando e fazendo a coisa crescer. Então, esse ponto do intrínseco tem a ver muito com o sujeito, né? Com a pessoa. E aí a gente recrutando legal, a gente é um pouco mais feliz nesse processo. É muito mais fácil a gente caminhar agora para outra perspectiva, que é o lado da empresa, né? Porque a empresa também tem uma responsabilidade nesse processo de motivação. E quando eu falo de empresa, é instituição e lideranças. Convoco esses dois papéis aí para fazer valer nessa ideia. E aí quando a gente tem pessoas que têm esse intrínseco mais ativo, é mais fácil a empresa exercer o papel dela ali, que é de criar condições. Como que a empresa cria condições para motivar? Primeiro ponto, o ambiente de trabalho. O clima organizacional. E hoje, é um tema que eu tenho estudado muito, que eu estou encantada, que é a ideia do líder como alguém que gere segurança psicológica para o seu time. A partir do momento que o time consegue se sentir bem, se sentir confiante inclusive para errar, porque por um bom tempo a gente sempre foi muito proibido de errar, né? E a inovação não acontecia, melhoria de processo não acontecia, a gente não sabia por quê, mas é justamente por isso, um ambiente de medo, de tensão, ninguém vai se arriscar, né? Então, se a gente tem líderes que fomentam essa segurança psicológica, a gente cria um cenário favorável. Exatamente. Outro aspecto de extrema importância é a empresa se haver com campanhas, né? Motivacionais, de meta, né? A empresa tem que falar sobre o que ela espera, ela tem que materializar isso, tangibilizar isso. E uma das formas é através de campanhas. As pessoas se motivam, elas se envolvem, elas começam a entender na prática qual que é o propósito daquela empresa. E aí fica mais fácil de conectar meu propósito com o da organização. Carol, você está falando aqui e eu pensei numa coisa. E quando a empresa é pequena, né? Ela tem lá poucos funcionários, muitas vezes o dono faz muitas atividades paralelas. Como é que ele faz para conseguir, né, mesmo com uma equipe enxuta, também adotar cultura, trazer as pessoas para perto, entender um pouco mais? Como é que ele faz isso? Ô, Fernanda, e aí eu acho que a sua pergunta vai de encontro ao terceiro ponto que eu acho que é essencial, que é a questão do treinar. Quando eu falo treinar, não necessariamente é colocar as pessoas dentro da sala de treinamento e capacitar ali naquele modelo tradicional. É reuniões, bate-papos, sabe? Conversas. O próprio acompanhamento individual que esse líder pode fazer com seu time, através de momentos de feedback, é caminho para isso. É possível em empresas pequenas. Não precisa de ter um RH para poder fazer isso acontecer. A essência está muito no líder, sabe, Fernanda? Eu acho que se o líder é sensível a isso, o líder muitas vezes é o dono da organização, né? É o sócio principal da organização. Se ele é sensível a isso, se ele está atento a isso, ele aproveita pequenas oportunidades. E para isso precisa se capacitar, né? O que a gente mais vê nas corporações são pessoas boas tecnicamente sendo promovidas e ainda não tem nenhuma competência de liderança. Trouxe resultados na função que exerciam, mas não sabiam como liderar pessoas. Isso é preocupante, né, Carol? Muito, muito preocupante. Eu trabalho com desenvolvimento de liderança há muitos anos e muitas vezes eu vejo esse erro acontecer, né?
Na indústria, a gente tem uma máxima que é muito interessante. Você contrata lá o mecânico, ele é seu melhor mecânico. E aí, por que ele é o melhor mecânico? Ele tem habilidades técnicas, ele entrega tecnicamente ali muito bem. E aí, de repente, você olha para aquele cara e fala, meu Deus do céu, pronto, esse é meu líder. É a pessoa que eu precisava, né? Vai me salvar, vai conseguir conduzir minha equipe da melhor maneira possível. E aí você promove a pessoa. Exatamente. E aí, muitas vezes, ele, que é o mecânico, recebe uma promoção de virar líder, né? Na cabecinha dele ele virar chefe. Gente, é legal ser chefe, né? É um upgrade de salário, de status. É assim que ele pensa. E ele não sabe as responsabilidades que está por trás daquela promoção, daquele título que ele recebe. E ele topa. E aí a empresa perde um excelente mecânico e ganha um péssimo líder, né? Então isso é muito comum, gente. Muito comum. Então, assim, esse cuidado de olhar para as competências técnicas, claro que o líder tem que entregar tecnicamente. A competência foi o que ele fez chegar até ali. Né? Foi o que levou o líder até ali a essa possível promoção. Só que o que vai manter o líder no lugar, na posição de liderança, não é o conhecimento técnico, são os comportamentos, é o que a gente chama de soft skills. Soft skills. Que não tem nada de soft. Ô, Carol, é o seguinte, vamos pensar agora no setor de seguros, né? Corretoras de seguros. Como é que nasce, né? Por definição, claro, não são todas, mas a maioria, nasce uma corretora. Nasce de uma carteira de um corretor. O corretor começou a vender, e aí ele começou a fazer uma carteira para ele. Me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Porque o Moisés que entende do setor dele. Mas estamos lá com a minha carteirinha, bonitinho, tranquilo. Eu atendo os meus clientes, uma boa. Aí essa carteira começa a crescer, ela começa a crescer, ela começa a crescer. Eu já não consigo mais dar conta de cuidar dessa carteira sozinho. Aí eu preciso contratar alguém, uma pessoa do operacional, alguém para imputar os pedidos dentro do sistema da seguradora. E aí eu começo a colocar pessoas ali. Só que a minha habilidade maior era vender seguro. Eu não tinha habilidade nem empresarial e nem de liderança. Eu fui acontecendo. Então, eu acho que é muito importante a gente perguntar para a Carol, Moisés, não sei se você concorda, a gente entender quais são as competências ideais para um líder. Porque, às vezes, esse dono não tem ainda essas competências, né? E nem sabe que não tem, que eu acho que é o mais perigoso aí nesse caso, certo? E um dos problemas, né, Fernanda, é que geralmente ele vai contratando pessoas próximas, familiares, e essa questão de liderar familiares é um conflito pior ainda do que você liderar pessoas que não são familiares. Com certeza. Então, mata essa charada aí, amigo, que eu vou anotar. Essa eu vou... Peraí que eu vou... Problema da empresa vai para casa, né, Moisés? E o contrário também. Eu vou fazer uma reunião familiar ali agora. Exatamente. Explica isso. Legal, acho que vocês contextualizaram de uma maneira muito legal. Ele consegue colocar a criança na esposa dele, no irmão dele. Nossa, como é que faz Mas é isso? possível. Mas é possível. E vamos pensar que as empresas mineiras, a grande maioria das empresas mineiras são empresas familiares e muitas de muito sucesso, né? Qual que é o ingrediente que tem que ter aí? Gestão. Se tem gestão, pode ser familiar que as coisas vão fluir. E às vezes até é mais fácil, né? Mas se não rolar a gestão, aí o bicho pega mesmo e leva problema para casa e de casa para o trabalho. Detalhe melhor isso aí, gestão. Quando você fala que é ter gestão, quer ter o quê? Explica melhor isso para mim. Vou falar eu vou usar o termo liderança, tá? Eu acho que é melhor, porque gestão é algo maior. A gente está falando aqui de gestão de pessoas, né? E aí que é a responsabilidade e o compromisso do líder. Gente, a lista de competências é enorme. E cada dia mais está maior, né? Isso mesmo. As necessidades desse mundo que a gente vive de mudança de era tá, sim, gerando novos posicionamentos. Temos que ter novos posicionamentos, sim, né? Acho que nunca se produziu tanto livro de liderança como nos últimos tempos. Se vocês entrarem na Amazon, vocês vão ficar malucos, que é muito material, muito conteúdo. Então, assim, eu acho que por onde que a gente tem que começar? A Fernanda usou a palavra. A gente tem que começar pelo autoconhecimento. Acho que esse é um primeiro ponto essencial. Um bom líder, ele tem que se conhecer.
ele tem que se reconhecer. E parece algo muito óbvio, né? Meio que chover no molhado, mas que na prática não é assim que funciona. Falo para vocês assim com muita segurança, com muita firmeza. A gente não tem esse hábito. A gente não tem o hábito de nos avaliar, de nos questionar. Principalmente quando a gente começa a ter sucesso, e a historinha do corretor que tinha uma carteira, e que a carteira foi crescendo, ele está tendo resultado bom ali. A gente tende a colocar olhos somente ali para o resultado, para aquela entrega técnica, e a gente esquece da gente. A gente para de olhar para a gente. E aí, sabe aquele lugarzinho no retrovisor que o motoqueiro costuma ficar, que a gente chama de ponto cego? Entra em ação. Então, para a gente lidar com isso, a gente tem que se conhecer. Né? Então, o primeiro ponto é autoconhecimento. E aí eu tentei condensar a lista de competências em 4 ideias essenciais para vocês não ficarem desesperados. É bom, mas para servir de base, tá? De então, referência. A gente não ficar desesperado aqui, né, Moisés? Mas vocês vão ver que não tem nada de simples nessas 4. Ah, meu Deus, vamos lá. Então, assim, o primeiro ponto é... eu tenho usado muito um termo e tenho estudado sobre isso, que é um termo em inglês que chama accountability. Não sei se vocês já ouviram essa terminologia. Né? Accountability é a gente assumir responsabilidade. Só que não é só isso, não. É mais do que assumir responsabilidade. É a gente assumir responsabilidade, se comprometer e ser íntegro. Essas 3 palavrinhas não têm total conexão com o lugar do líder dentro da organização? Primeiro ponto, o líder tem que saber qual que é o papel dele. E o papel dele é ser protagonista, é ser responsável. É sim olhar para as soluções, né? Mas quando tem o problema, ele tem que ser o primeiro a arregaçar a manga. Né? Para ir para o combate. E muitas vezes o que a gente faz? A gente acha culpado. Ah, não foi culpa minha, não, foi culpa dele. Ele que não fez o processo. Aí a gente faz uma segunda pergunta, assim, mas você ensinou? Aí o líder fala, não. Eu falei, então pronto. Então onde está a responsabilidade? Então entender esse lugar, né? O líder ele é alguém que é responsável, que ele tem que ter ali uma atitude de dono, independente dele ser o dono da empresa ou não, né? Tô falando aqui com gestores. Assumir esse lugar da atitude de dono é essencial. Fazendo isso, assumindo compromissos. No interior, eu gosto muito de ditado popular. No interior tem um ditado que eu acho o máximo, que é, vamos fazer aqui no fio do bigode? O que é a história do fio do bigode? É o compromisso. Né? Então, e a gente vive num mundo que muitas vezes as pessoas estão super descompromissadas com tudo, com horário, né? Com combinados, com normas. A gente vive um mundo dos descompromissos. Isso acaba com a reputação, né, de um líder. Sem dúvida. Você não cumprir com o combinado. Isso ninguém te fala, mas acaba com a reputação. E muitas vezes, Fernanda, acaba, não é no verbal, é no que as pessoas estão vendo, nos comportamentos que as pessoas estão vendo. E aí isso realmente é muito sério. Muito sério. Né? E aí, falei da responsabilidade, do compromisso, e a terceira palavrinha é integridade, tem a ver com isso que a gente está falando. Integridade está conectado com a ética, com os valores. A coerência. O líder, coerência, boa palavra. O líder, ele é o representante da empresa perante a equipe. E aí, de vez em quando, eu vejo alguns líderes prejudicando a empresa, falando mal da empresa para a equipe. É muito grave isso, é muito sério. A gente tem todo o direito de ter as nossas críticas, ninguém é perfeito, empresa nenhuma é perfeita, né? Mas a gente tem que saber com quem que a gente fala. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Um líder forte, equipe forte, né? É reflexo. É espelho. Então, se você quer conhecer a pessoa, olha ali para os liderados dela. Né? Quais são os comportamentos que aquela equipe tem, né? Quais são as atitudes. Aí a gente consegue entender quem é o líder. Né? Então, o primeiro ponto é o accountability. O líder ele tem que ser contábil. Né? O segundo ponto diz respeito à inteligência emocional. E essa é uma ideia de extremo. Totalmente. Daria uma live, viu, gente? Essa.
Essa a gente tem que chamar a Carol de novo. Porque Pode o que a chamar que eu gente vou, vê, adoro falar disso. o que a gente vê de pessoas com pouca inteligência emocional liderando times gigantescos não é brincadeira. Não é brincadeira. E muitas vezes coloca a culpa nos humores, né? Ah, porque eu sou assim, eu sou mal-humorado, né? Como se ser mal-humorado, ser grosseiro, ser sem educação, porque acontece isso, né, gente? Tem líder que não dá bom dia para a equipe. Eu escuto isso dos colaboradores ainda. Em 2022, a gente ainda escuta isso, Sim, né? sim. Então, o líder tem inteligência emocional. O que é isso, né? É um termo que tem sido muito conversado, muito discutido, principalmente depois da pandemia, onde realmente a gente sofreu um abalo nas nossas emoções que muito impactante. Acho que quem não, né? Se sentiu diferente depois dessa experiência que a gente teve. E aí a inteligência emocional, ela diz respeito a dois aspectos. O aspecto interno, que é a gente gerenciando as nossas emoções. E o segundo aspecto é o externo, é a gente se relacionando com pessoas. Aí entra a questão da empatia, entra a questão da capacidade de se aproximar das pessoas, né? De se conectar com as pessoas. E aí a gente tem um outro cenário, que é esse mundo que a gente está, que é um mundo virtual, né? Um mundo digital. Como é que a gente se conecta nesse digital? É diferente, é mais desafiador, tem que ter mais frequência. Né? Então, o lugar da inteligência emocional é o lugar desses dois aspectos. A terceira competência essencial de liderança é a comunicação. Eu costumo dizer que a comunicação é o sangue vital do líder. E com essa distância, a comunicação piorou muito. Os ruídos aumentaram, né? Porque é muito diferente quando você encosta do lado da baia de alguém e fala com ela diretamente. Você tem outros sinais que estão envolvidos. Agora, distante, por WhatsApp, a conversa fica muito cheia de ruído, não é, Carol? Muito, muito. Os conflitos, eles se potencializaram, né? Por conta de uso excessivo de tecnologia. Gente, tem coisa que a gente resolve no cafezinho mesmo. Sabe aquela conversinha antes da reunião começar? Aquelas conversinhas de elevador, né? O ser humano precisa disso, dessa conexão. Agora, tem empresa que está no digital, né? É impossível fazer gestão só no digital? Não, é possível sim, mas a gente tem que criar novos mecanismos para isso acontecer. Né? Se preocupar muito mais com a comunicação mais clara, mais objetiva. Aí, eu acho que a área de recursos humanos tem outros desafios, que é justamente, né, tratar a comunicação com mais cuidado ainda. Incentivar a comunicação. O endomarketing é um apoio fundamental nesse processo. Sabe? Os jornais de comunicação interna, as intranets, né? Quanto mais abastecido o colaborador está de notícias formais, o grande problema muitas vezes é a informalidade, né? A chamada rádio peão, que tem em todas as empresas. Quanto mais formal é ali o processo de comunicação, e quem é o responsável por esse processo de comunicação é o líder. Ele é o fomentador. O líder tem que ser um bom comunicador. E a comunicação não é só o que a gente fala, é como a gente se comporta, como a gente interage, a nossa fisionomia. Às vezes a gente está falando uma coisa, mas a nossa fisionomia está mostrando outra, totalmente diferente. E quem está ali, o nosso interlocutor, está ali fazendo leituras, interpretando. E aí interpreta certo ou interpreta errado. Né? A comunicação ela só é boa se tiver resultado positivo, gente. Né? E aí, para a gente fechar o mix de competências, a gente tem a questão da gestão dos resultados. O que é isso? Acompanhamento de números. Com os resultados, né, de cada um, indicadores, né? Isso. E aí é muito interessante a empresa definir. Às vezes a gente pensa assim, mas essa palavra indicador, isso é para grande empresa. Não é. Né? A corretora, que é uma corretora menor, ela tem sim a capacidade de fazer isso. Né? E a área comercial é até mais fácil, a gente consegue tangibilizar mais esses números. Então o líder tem que ser alguém que se preocupa com isso, em gerir os resultados, entender o que está acontecendo, desenvolver planos.
corretivos, né? Porque muitas vezes a gente tem que ajustar a rota, acompanhar a equipe nesse processo de desenvolvimento e de extração ali de resultados, né? Organização, planejamento e gestão de tempo. Isso tudo Olha que está dentro da fácil ser gestão dos líder. resultados. Olha que coisa mais fácil. Nossa senhora, tem mais Não 3 é? lives só nessa frase dela aí, amiga. Tem mesmo. Então, Assunto nós que não três acaba mais, podemos né? concordar que liderança não é para todos. Não, É. não é. Não é para todos. É. Eu sempre, quando eu vejo um líder novo nascer, no PAS eu faço isso, eu acompanho os novos líderes no desenvolvimento. E é um trabalho que eu adoro fazer. Eu acho muito especial quando uma pessoa começa e ela tem a chance de conversar sobre desenvolvimento de liderança. Porque a maior parte dos líderes foi líder do jeito que eu contei do mecânico, o bom mecânico. Ele está ali porque foi um bom técnico, né? Então, quando a empresa faz esse investimento em formar novos líderes, né? A formação de sucessores, é muito interessante, porque aí a gente tem chance de fazer essas calibragens e dar oportunidade, inclusive, para o colaborador, para ele poder se reconhecer. Isso é para mim? Liderança é para mim? Porque às vezes não é. E tá tudo certo, você vai ser um excelente Tudo bem, você não especialista. não precisa ser líder porque todo mundo, né, tem essa ambição de crescimento. O crescimento não é só liderar equipes. O seu crescimento pode ser feito de uma outra maneira. Sem dúvida. E vou falar para vocês, tem algumas carreiras, por exemplo, na tecnologia. A gente vê isso muito acontecer. A gente não tem muitos líderes, a gente tem muitos especialistas. Exatamente. E se a gente for pensar em remuneração, esses especialistas ganham mais que muitos líderes. Então, Gente, tem caminho para todo mundo. Vão acreditar que são 8 da noite já. A Eu gente tô olhando já aqui, passou uma hora, Carol. cara. Nossa, Não, Carol, a gente vai vai trazer a contar. Carol de novo. Tem muita coisa pra gente perguntar pra Tem ela. muita coisa, amiga. É muito bom essa conversa, né, cara? É muito bom. Carol, sem palavras para te agradecer. Você volta, Pelo que Carol. você trouxe, Promete que viu? você volta. Volto, me chamem que eu volto, com todo prazer. Nossa, Adoro você estar aqui. esclareceu demais Por favor. nossas dúvidas. Eu- Deixou olha, mais bom. outras dúvidas, né? Lógico. Não, aqui, ó, eu não sei mais aonde eu anoto, o que eu vou fazer. Amanhã eu vou chegar aqui. Eu vou ter pesadelo hoje, amigo. Vocês entenderam que o bate-papo que a gente tem aqui no 5HMG é de alto nível, né? A Carol é especialista em desenvolvimento humano, ela é psicóloga, trabalha como consultora de empresas há muito tempo, tem a empresa dela, ou seja, presta esse serviço. Então, assim, não tem desculpa, gente. Se você não sabe, contrata um bom profissional para te ajudar, você não precisa saber tudo. Às vezes você entende da sua arte, que é vender seguros, você tem uma loja, não importa qual é a sua especialidade, mas você não precisa saber tudo. O mais importante é o autoconhecimento. Como ela mesma disse, eu não sei isso, preciso buscar essa habilidade, eu preciso contratar alguém que possa me ajudar a ter esse departamento ou essa questão resolvida dentro da minha empresa. Né? Isso é o mais importante. Essas atitudes, né? Essas Sim, atitudes. perfeito. Você entender que tem coisas que você não sabe, tem coisas que você precisa buscar ajuda. Exatamente, amigo. Ter humildade para isso é muito importante, né? Porque aí você vai buscar ajuda, apoio, parceiros, aprender, né? Que é o que a gente está tentando quebrar um pouco essa questão de gestão de negócio com os corretores aqui, sabe, Carol? A gente fala muito de técnica, produto, técnica o tempo inteiro, mas e aí? Se você jogar isso dentro de um ambiente conturbado, o cara não vai conseguir crescer. Muito tempo que se fala em desenvolvimento de negócios virtuais, é muita coisa, e a gente tem que ter esse tempo de conhecimento. E nós vamos contar com você mais uma vez, para mais ou menos umas 10 lives aqui, né, Fernandinha? Nossa, com certeza, Carol. Nossa, obrigada mesmo pelo seu tempo, por você ter trazido tanto conteúdo profundo pra gente, com tanta clareza, e a gente tem que contar mais vezes com você, com certeza. Estou à disposição, gente. Espera aí, antes de você despedir da gente aqui, ó, tem que lançar aqui a nota também do 2º Congresso Regional, né, o Congrecor, 2º Congrecor que vai ter, tá? Dia 11, 12 e 13 de agosto, os corretores que têm interesse em participar, que querem também, né, buscar esse conhecimento, vai ter muita coisa bacana lá para poder desenvolver esse seu projeto profissional, projeto de vida. Então, procurem lá no site do Sincor, né?
como que se você faz essa inscrição, está acabando, né? É importante que você faça essa inscrição logo para não ficar de fora desse evento que o Sincor está fazendo. Também, ó, aqui, Carol, ó, Educação Caminho Seguro. Você conhece esse projeto do Sincor? Não, Esse projeto é um projeto que os Sincors, né? Eles estão buscando parcerias para desenvolver e pegar menores e ensinar esses menores, introduzir eles no mercado de seguros menores. Então, tem um Caminho Seguro e tem um Amigo do Seguro, que é uma parceria com a ANS, que também vai desenvolver esses menores para introduzir ele dentro do mercado, né? Seguros, que é aquilo que a gente falou, que tem pouca gente com habilidades específicas que a gente precisa hoje para poder, né, chegar dentro da corretora. Então, assim, pessoal... Pode contar comigo, viu? Adoro essa turminha. Que bom, tá vendo? Já é uma parceira nossa que nós vamos captar. Nossa, mas um projeto muito especial, viu? Parabéns. É uma iniciativa muito importante, gente, para ajudar no apagão de mão de obra. Principalmente num setor tão técnico quanto esse, né? Precisa muito formar novos profissionais para poder qualificar e a gente ter mais mão de obra para continuar fazendo um bom trabalho. Perfeito. Isso aí. Bom, muito obrigada de verdade pelo tempo de vocês. Obrigada também, né, Carol, pelo seu tempo. Deixa eu só fechar aqui. Muito obrigada por você ter vindo aqui, esclarecer tanta coisa pra gente. Pessoal, gestão de pessoas, liderança, não é algo fácil, tá? É uma arte que tem que ser exercitada todos os dias, como o próprio André Araújo falou aqui pra gente. Você tem que ter um autoconhecimento constante, porque desafios novos acontecem todos os dias, como a própria Carol falou. E o mais importante, estar apto a se desafiar e conhecer coisas novas e ter humildade para entender que tem coisas que você não sabe que você tem que buscar. Porque esse mundo está mudando demais e muito rápido, né, Carol? Então a gente precisa se reinventar o tempo inteiro e tá aberto para isso, para mudança. Perfeito. É desenvolvimento e é tijolinho, viu, gente? É de tijolinho. O Pazzi sabe isso. Todos os tijolinhos que a gente já colocou nessa jornada. E é possível, independente de ter o RH interno, é possível, né? Se a gente tem pessoas atentas a isso, líderes atentos a isso, a gente acha um caminho, né? Uma aplicabilidade. E empresas são pessoas, né? É gente que faz as coisas acontecer. Antes da pandemia, a gente achava que a empresa era um endereço, né? Aí o endereço, não tem mais o endereço, sobrou o quê? Não, são as pessoas tá onde, né? da empresa, não é o endereço. Não é mesmo? Gente que precisa. Isso aí, obrigada, viu? Obrigada, gente, uma boa noite. Obrigado, viu? Boa noite pra Beijo, vocês. obrigada a todos, boa noite. Beijo, amor. Tchau, tchau. Tchau.